Deus trouxe a verdade comunicada, direta, da fonte, Eva não existia. Depois Adão é que comunicou a Eva, já uma comunicação indireta de Deus, né? E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com as comunicações indiretas, porque traz distorções. Nunca faça uma comunicação sem buscar referência na fonte. Revalidar a comunicação na fonte. Alguém falou com você, vai na fonte para você revalidar a comunicação, que você não vai ter dúvida. Mas se você repassar adiante, vai ter distorções. E aí o diabo já pega Eva lá no capítulo 3 e pergunta e faz um questionamento usando a própria verdade distorcida. Foi assim que Deus disse? Não, Deus disse assim, que a gente pode, mas acrescentou. A comunicação já distorceu, já acrescentou. A gente pode comer, a gente não pode comer de todas as árvores, só pode comer de todas as árvores que estão no meio do jardim, mas não pode comer dessa, que está no meio do jardim. A gente não pode nem comer, nem tocar. Deus não falou tocar, já houve uma distorção. Então, quando o diabo pegou Eva, o foco dele não era Eva, era Adão. O diabo é astuto, irmão. Ele sabe o ponto fraco, ele sabe o caminho que ele pode chegar até o foco dele. Agora vamos parar um pouquinho para imaginar. Eva era Miss Universo. Que mulher, não tinha outra também, né? Mas era bonita, era a mãe da humanidade, perfeita. Então Adão, aí o diabo falou, olha, eu vou chegar a Adão através dela. Porque na verdade, quando entra na intimidade, emoção é uma ferramenta muito perigosa. A gente tratar as coisas espirituais com a emoção é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Porque o homem quando chega, aqui para nós, homem e mulher, vamos entrar um pouco na relação aqui de homem e mulher, né? O homem fica todo doido, todo abestalhado, né? E a mulher sabe como impactar o homem. A mulher sabe que chegar diante do homem, o homem se derrete todo, né? E aí é que ele não está vigiando, e o diabo entra exatamente com essa ferramenta. E aí, na hora que ele comeu do fruto, que o pecado se consumou, que aí talvez caiu em si. Que ele aí, Adão, o que fizeste? Eu não disse que você não poderia comer desse fruto? Se comesse, morreria. Já foi. Houve separação, morte. Morte significa separação. A separação espiritual foi instantânea. Ele se separou de Deus. Morreu espiritualmente. O processo de morte, morte física veio gradativa, e morte eterna, que é um outro processo que se não houver arrependimento. A diferença do homem, e o diabo usou isso. Se tu comer, tu não vai morrer. Tu vai ser como Deus. Ele trabalha com verdades distorcidas, que na verdade a diferença entre o homem e Deus é que Deus é eterno e o homem é imortal. Deus não teve princípio de dias, não terá fim de dias, mas o homem teve princípio e não terá fim. Mas diz, não morrerás. A diferença é que se ele obedecesse a Deus, se ele elegesse, ele foi colocado dentro de um processo de eleição, se elegesse a árvore da vida e não cometesse a transgressão, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não iria morrer. A gente sabe que depois que ele transgrediu, Deus tirou logo ele depois do Éden, porque se comesse da árvore da vida, ele seria como um demônio caído. Que ele não iria morrer se comesse da árvore da vida.
mas continuaria com a natureza caída. E aí Deus teve que colocar um querubim e tirar ele do contexto do jardim, porque a palavra de Deus tinha sido já promulgada. E Deus, queridos, Deus tem a sua lei, Deus tem na sua lei, na sua palavra, o seu nome empenhado, né? Deus, Ele não pode revogar a sua palavra, Deus não pode mentir, Deus não pode adulterar a sua palavra. O que Ele falou é lei, tem que se cumprir. Então Deus colocou sobre a lei o seu próprio nome. Ele jurou por si mesmo, pela fidelidade, pela sua fidelidade. Porque Deus não pode mentir. Quando Deus fez aliança com o homem, Ele tinha que jurar por alguém maior do que Ele. Não tendo ninguém maior do que Ele, Ele jurou por si mesmo. Esse é a garantia da aliança que Ele tem comigo e com você. Deus falou comigo: a forma como as pessoas estão tratando a minha palavra vai determinar como eu os tratarei. Eu vou repetir. A forma como as pessoas estão lidando com a minha palavra, estão tratando a minha palavra, vai determinar a forma como eles serão tratados por mim. Porque aqueles que honrarem a minha palavra, eu os honrarei. Mas hoje, em tempo de pandemia, tem muita gente pregando blá 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 de boca para fora, porque não adianta você pregar simplesmente esta palavra e não aplicar na sua prática. Josué diz lá no capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar do livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite, e farás conforme tudo quanto nela está escrito. Então vai prosperar o teu caminho, e tudo quanto fizer, serás bem sucedido. Então o segredo é você confiar no que está escrito, porque Deus se auto-revela no que está escrito. Jesus diz: passarão céus e terra, mas o que está escrito não passará. Ele não pode negar o seu próprio nome. Então não nos resta outra alternativa senão confiar. Tem muita gente sendo bombardeado, graças a Deus que essa igreja está cheia. Graças a Deus, porque você está aqui hoje ouvindo a palavra. Tem muita gente que não sai de casa, sendo tão bombardeado pela mídia, né, corruptiva, pela imprensa, pelos meios de comunicações, que as pessoas, até os pastores, não saem de casa com medo de um vírus. O vírus é maior do que Deus. O vírus causa mais terror do que Deus, pavor do que Deus. Irmão, o medo é uma ferramenta tão poderosa usada pelo nosso adversário, como a fé é usada de forma poderosíssima pelo nosso Deus. Um paralelo. Medo e fé. O diabo usa o medo para desarmar você na fé. O diabo usa o medo para deixar você imobilizado na fé. E Jó já dizia: o mal que eu temia me sobreveio. Então o medo abre um caminho para o diabo destruir o homem. Mas o salmista diz que aquele que tem a sua fé inabalável, alicerçada em Deus, não tem medo de más notícias. O diabo é terrorista, sabia disso? O terrorista, ele vende um produto que não condiz. Ele vende o seu produto mostrando a embalagem que não condiz com a verdade. Quando eu era mais menino, né, que eu ainda sou menino, nesse tempo de São João, você vê lá em sua cidade, né,
ali perto de Cruz das Almas, ali em Santo Antônio de Jesus, onde o São João é forte. A gente ia para as praças, e aí ia brincar. São João era uma diversão, para muita gente ainda é. Aí brinca de fogos de artifício, de bomba, né? E eu ia para a cidade, sempre ia para São João, e a atração era bomba. A gente comprava todo tipo de fogos, bomba, traque, chuvinha, né? Tudo aquele. E aí a gente estava no meio da praça, aquela multidão toda, daqui a pouco a gente jogava uma bomba. Aí na hora que via a embalagem da bomba, todo mundo vazava. Pá! Aí neguinho botava a mão no ouvido. Aí um dia eu tive uma ideia, eu vou fabricar uma bomba. Aí eu peguei uma bomba grandona assim, fiz uma embalagem assim, grandona, botei um traque dentro. Tava todo mundo ali, aí na hora que o nego viu o tamanho da bomba, todo mundo. Aí todo mundo botou a mão no ouvido e ali, né, esperando a bomba explodir, daqui a pouco. Pá! Assim é o diabo. Ele vende uma embalagem pela imagem do seu produto, mas o seu conteúdo não faz muito efeito. Você não precisa ter medo dele, não. Ele é terrorista. Ele consegue ter um efeito mais na imagem do seu produto do que na execução dele. Então, na hora que vier qualquer coisa do cão, ignora. Não vai ser um traque. Não vai fazer efeito nenhum. Não tenha medo do diabo. Temei antes a Deus, que tem poder, aleluia, sobre a sua própria vida. Tem poder para te dar a vida, mas também para tirar. Tem poder para te levar para o céu e também tem poder para te lançar no inferno. Temeis antes ao Senhor. Ele tem o controle da sua vida. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque ele já tem dado ordens ao teu respeito. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Se você crê, meu filho, você vai viver pelo que você crê. Você não tem que viver pelo que você vê, mas você tem que viver pelo que você crê, pelo que ele falou, porque ele é fiel. Ainda que você não entenda, mas coloque a sua confiança nele. Agora a gente tem uma tendência de querer realinhar a vontade de Deus à nossa vontade, né? As pessoas, quando recebem profecias e começam a viver um momento assim, tudo que ouve é convergindo para fazendo uma leitura segundo a sua própria vontade, mas não é assim que acontece. Aí o diabo